Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar hoje a nossa terceira parte do Indagações sobre o currículo e avaliação, né? Então, tema que cai aí na prova, cai nos concursos, um documento feito pelo MEC, que nós estamos fazendo aquela leitura turbinada, estamos na terceira parte, cai bastante esse tema aí, tanto a avaliação quanto currículo, né? São dois temas aí bem cobrados pelos concursos públicos, né? E tá aí no edital também de Carapicuíba. Muita gente me perguntando, vai ser adiado? A gente não tem essa informação, né? Estamos tentando encontrar aí, devido a essas questões de pandemia, mas por enquanto não temos essa informação. Então, na terceira parte, características processual da avaliação. Gente, lembrando aí que no descritivo tem todas as formas se você quiser colaborar com o canal. Nós tivemos alguns problemas no último vídeo. Eu espero que eu consiga ter corrigido aí tecnicamente, porque ele estava travando bastante. Mas se você quiser colaborar com o canal, né, nós estamos aí para fazer aquisição de alguns equipamentos, tem todo o descritivo aí também, tá? Eu estou colocando também livros lá, quem quiser adquirir pela Amazon, também tem lá os links. A gente se associou, né? Somos associados lá também da Amazon, e quando você entra no nosso link e compra por lá, o canal também ganha uma porcentagem aí, tá certo? Então vamos lá. Normalmente, né, características processual, a noção de avaliação é reduzida à medição de competências e habilidades que o estudante exibe ao final de um determinado período ou processo de aprendizagem. Então, o tempo todo nós estamos falando aqui de uma avaliação, de uma noção de avaliação mais ampla, né, que não fica restrito a exatamente o que disse esse primeiro parágrafo, somente no final, né? Então a avaliação ela tem que ser vista como algo mais amplo, como um processo, né? E aí ele coloca aqui, ó, vista assim, a avaliação é uma forma de se verificar se o estudante aprendeu ou não o conteúdo ensinado. Dessa forma assim que só chega ali para avaliar ao final de um determinado período. Embora isso possa fazer parte do conceito de avaliação, ela é mais ampla e envolve também outras esferas da sala de aula, aquilo que a gente vem falando aí ao longo do vídeo, né? Então, se você não assistiu a parte 1, parte 2, volta lá, assiste, é exatamente isso que a gente vem falando. É sabido, por exemplo, que o professor procura respaldo na avaliação para exercer o controle sobre o comportamento dos estudantes na sala de aula. Isso acontece porque a sala de aula isolou-se tanto da vida real que os motivadores naturais da aprendizagem tiveram que ser substituídos por motivadores artificiais, entre eles a nota. Então, um parágrafo interessante porque a avaliação muitas vezes ela é usada como controle, né? Então, para disciplina, se vocês não se comportarem, eu vou dar uma prova. Olha, se vocês não fizerem isso, eu vou deixar a prova mais difícil. Então, façam isso para que vocês ganhem uma nota. Então, não tem mais aquela, né, que ele diz aqui, a sala de aula ela se isolou e essa nota ela passa a ser artificialmente o objetivo e não a aprendizagem. Então, se foca na nota, no número 10, 9, 8, 7 e não na aprendizagem. Qual deve ser o foco? A aprendizagem. E o processo da avaliação deve construir isso. Deve construir deve ser uma ferramenta para que a gente melhore a aprendizagem. Assim, o estudante estuda apenas para ter uma nota e não para ter suas possibilidades de leitura do mundo ampliadas. Isso, é claro, limita os horizontes da formação do estudante e da própria avaliação. Tempo todo, em todas as minhas aulas, eu falo, a nossa concepção de educação ela é sempre ampla, ela não é limitante. Então, quando você encontra alguma alternativa que limita, que estreita, que separa, que segrega, você já percebe que ali não está de acordo nem com a nossa legislação,
nem com a grande maioria dos autores que caem nos concursos públicos. Então, a avaliação não é diferente. A avaliação ela tem que ser vista como algo amplo e não apenas limitado a dar uma nota e não apenas limitado a avaliar os alunos no final do ano. O poder de dar uma nota não é raramente usado para induzir subordinação e controlar o comportamento dos estudantes em sala. Então, pode aparecer uma questão falando disso, sobre o uso da nota para controle da sala, se o documento concorda ou não com isso, sim, pode aparecer. E vocês viram que não é o adequado usar a prova, usar a avaliação como um instrumento de controle, né? Ao contrário, ela fica limitada se a gente pensar somente nisso. Além disso, nem sempre o professor avalia apenas o conhecimento que o estudante adquiriu em um determinado processo de aprendizagem, mas também seus valores ou atitude. Dessa forma, ao conceituarmos a avaliação escolar realizada nas salas de aula, devemos levar em conta que são vários os aspectos incluídos nessa definição. O conhecimento aprendido pelos estudantes e seu desenvolvimento, o comportamento do estudante, seus valores e atitudes. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui, vários aspectos colocados aqui, ó. É importante que você anote isso. Conhecimento aprendido pelo estudante, seu desenvolvimento, comportamento do estudante, seus valores e atitudes. Anota isso aí no seu resumo, importante essa parte. Alguns desses aspectos são avaliados formalmente, em provas, por exemplo, mas outros são avaliados informalmente, nas conversas com os estudantes, no dia a dia da sala de aula. Investigar, portanto, como está ocorrendo a avaliação em sua sala de aula, considerando os aspectos formais e informais, pode ser um bom começo para aprimorar as práticas avaliativas usadas. Então, gente, avaliar um estudante, ele deve ser sempre a gente olhar o amplo, né? Não se limitar, por exemplo, a um instrumento de avaliação escrita, onde vai verificar os conhecimentos dos estudantes ali, só isso. É importante você ter outras maneiras de avaliar, e a gente já colocou aqui autoavaliação, né? A avaliação que pode ocorrer através da observação, de um debate, enfim. Então, existem vários instrumentos de avaliação e a gente tem que usar todos eles sempre no sentido, aí de acordo com o texto, né? Sempre no sentido da gente buscar melhorias para o desenvolvimento da aprendizagem, tá? Em decorrência desses aspectos informais, avaliamos muito mais do que pensamos avaliar. Nas salas de aula, estamos permanentemente emitindo juízos de valor sobre os estudantes, frequentemente de forma pública. Esses juízos de valores são conformados em mais representações entre os professores e estudantes, entre estudantes e professores e entre os próprios estudantes. Devemos ter em mente, em nossa prática, não estamos avaliando nossos estudantes e crianças, mas as aprendizagens que eles realizam, certo? E aqui um tema entre o formal e o informal na avaliação. Aqui, gente, só destacando, né? Toda vez que a gente fala de um estudante, a gente faz um juízo de valor, nós fazemos muito isso, né? Ah, esse estudante, ele é muito bagunceiro. Ah, ele se dispersa muito. A gente vai criando uma imagem do estudante e que muitas vezes essas imagens influenciam na hora da gente avaliar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não correr aí uma distorção na nossa avaliação quando a gente vai formando esse juízo de valor e talvez a gente limite aí o desenvolvimento do estudante por causa desse juízo de valor. Então o texto aí nos dá um pequeno alerta. Entre o formal e o informal na avaliação, vimos que todo processo avaliativo implica na formação de juízo de valor ou em apreciações. É próprio do ser humano projetar o seu futuro e depois comparar com o que conseguiu, de fato realizar e emitir um juízo de valor. Pode-se dizer, nesse sentido, a avaliação faz parte do ser humano.
Então, ó, o texto o tempo todo está falando da importância da avaliação, né? Já teve uma citação aí do Perrenot falando que a avaliação é importante no percurso formativo dos nossos estudantes. Então, aqui continua valorizando o papel da avaliação, mas não aquele papel restrito de dar nota, e sim um papel amplo, né? Como está dizendo aqui. A avaliação faz parte do ser humano. O tempo todo nós estamos avaliando. A gente, por exemplo, nós que estamos aí disputando concursos públicos, o tempo todo a gente está se avaliando. Essa prova eu não fui bem, essa prova foi mais ou menos, né? A gente está ali sempre fazendo as nossas autoavaliações. Porém, é importante chamar a atenção para o fato de juízo de valor é algo inerente ao ser humano. O uso que é feito de tal juízo com o objetivo de classificar e excluir não é. Em páginas anteriores, vimos como isso depende da concepção que se quer utilizar. Então, o texto também vai pedir todo um cuidado para que a gente não transforme a avaliação numa ferramenta de exclusão dos alunos, certo? Então, isso a gente já falou lá na parte 2 e estamos reforçando aqui, ó. Na sala de aula, boa parte das atividades que vão sendo realizadas tende a gerar juízos de valor por parte de professores e estudantes. Não é apenas em uma situação de prova que os juízos se desenvolvem, tendo por base as respostas dadas pelos estudantes. No dia a dia da sala de aula, há uma intensa relação entre professores e estudantes que propicia o contínuo emergir de juízos de valores que são expressos em observações e comentários públicos sobre o desempenho acadêmico, sobre o comportamento em sala e sobre os valores e atitudes, tanto de professores como de estudantes. Gente, juízo de valor, né? Então você vai lá e fala assim para o estudante: nossa, você não consegue entender isso. Nossa, você tem muita dificuldade. Nossa, a gente começa a colocar frases, ou os próprios estudantes: professor, ele não sabe matemática. Professor, ele não consegue ler direito. Ou, professor, ele é muito bom, ele é um CDF. Enfim, os juízos de valores que vão se criando, né, estão ali, eles têm um impacto no ser humano. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E é por isso que o texto está falando. O texto não vai nessa profundidade que isso tem impacto, por exemplo, no campo emocional do aluno. O texto não vai nisso. E a gente sabe hoje que tanto emocional e cognitivo eles têm uma relação muito forte. Então tem que ter um cuidado com isso, porque senão a gente coloca ideias na nossa cabeça e a gente acaba acreditando nelas, né? Então ele destaca isso aqui para a gente ter muito cuidado com esse juízo de valor. Esses juízos de valor interferem para o bem ou para o mal nas relações entre os professores e os estudantes. É claro, aqueles juízos de valor que elogiam, né? Você sabe ler muito bem, você, né? O seu desempenho está excelente, fortalecem ali a estima. E aquilo que é negativo acaba prejudicando, né? Não são raras as situações em que os professores começam a orientar suas estratégias metodológicas em função de juízo de valor sobre os estudantes, configurando uma situação delicada, principalmente quando os juízes negativos de valor passam a comandar a ação metodológica do professor. Então, eu vou para aquela sala lá, o 5º B, nossa, aquela sala é terrível, aquela sala ninguém faz nada, ninguém sabe nada. Então, quando você já entra lá, você já entra pensando: aqui é o 5º B, aqui vai ser terrível, aqui vai ter bagunça. Aí você monta uma aula para ninguém abrir a boca, ou você monta uma aula que você não tenha qualquer chance de ter ali uma indisciplina, um barulho, enfim. A sua orientação metodológica começa a ser baseada no seu juízo de valor, e aí nós podemos ter um problema. Nesses casos, há um contínuo prejuízo dos estudantes,
pois o preconceito que se forma sobre ele termina por retirar as próprias oportunidades de aprendizagem dos estudantes. Aquele exemplo que eu dei. No quinto B é muito bagunceiro, no quinto A é uma sala ótima, olha, eu faço dinâmica lá, eu dou debate, mas no quinto B não dá para fazer isso, porque no quinto B eles não se comportam, eles não sabem. Então, gente, isso é aquilo que faz ali, né, a gente mudar a nossa ação metodológica, e aí em cima de um juízo negativo, e aí a gente deixa de olhar, por exemplo, o que eu tenho que fazer no quinto B para aquilo que eu faço no quinto A funcione, ou talvez tenha que fazer diferente, mas não baseado num juízo negativo de valor, tá? O acompanhamento dessas situações revela que, ao agirem assim, esses professores terminam por afetar negativamente a autoimagem do estudante, o que representa um fator contrário à motivação do aluno para a aprendizagem. Podemos dizer que a reprovação oficializada em uma prova, por exemplo, é de fato apenas a consequência de uma relação professor-aluno mal sucedida durante o processo de ensino-aprendizagem. Então é importante, o texto provoca a gente a pensar isso. Será que essa autoimagem negativa que a gente faz, isso não é prejudicial? Isso não pode estar prejudicando, de repente, ali o aprendizado? Então essa relação, quando o estudante é reprovado em uma situação de prova, de fato ele já havia sido reprovado antes do processo. Olha que frase interessante, né? Foi a relação professor-aluno que o reprovou. Isso deve alertar o professor para a necessidade de uma relação bem-sucedida, motivadora e positiva para com o estudante durante o processo de aprendizagem, no qual se evite o uso de procedimentos e ações que contribuam para a criação de uma autoimagem negativa. Gente, toda vez que a gente cria uma autoimagem negativa, é muito ruim. Por quê? Pega nos concursos públicos. Se você cria uma autoimagem negativa sua que fala assim, eu não vou conseguir passar, eu não consigo estudar, eu não sei, na hora do concurso, eu não entendo aquelas perguntas. Você já criou uma autoimagem negativa sua. E isso certamente vai lhe prejudicar no processo. Por quê? Você só está pensando naquilo que você não sabe, naquilo que você não consegue. Você não está traçando estratégias para você pensar assim, bom, eu não fui tão bem em matemática. Como é que eu posso fazer para melhorar meu desempenho em matemática? Você já está dizendo que vai mal em matemática. Então essa autoimagem negativa, se te prejudica no concurso, você que é uma pessoa mais madura, mais vivida, imagine para um aluno, né, que ainda está em formação ali das suas emoções, das suas ideias, o quanto isso não prejudica. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa relação, com a questão da autoimagem negativa. Pode-se afirmar igualmente que mesmo nas situações de organização curricular baseada em ciclos e progressão continuada, o fato de eliminar o poder de reprovação dos instrumentos avaliativos não significa que não esteja havendo avaliação. Então, mesmo no processo de ciclo da progressão continuada, esse processo de avaliação, ele existe. Ele existe, tá? Tanto os ciclos quanto a progressão continuada, em algumas situações, permanecem fazendo uso de técnicas informais de avaliação de trabalhos, sem critérios muito definidos, etc. Inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, podem ser até mais perversos que as próprias provas formais, quando usadas com propósito classificatório excludente. Ou seja, mesmo que você tenha um ciclo, mesmo que você tenha ali uma progressão continuada, pode ainda assim existir esse processo de exclusão, através dessas frases, através da autoimagem negativa, através de você falar assim, olha, você não consegue fazer isso, se tivesse reprovação, você não estaria nem nesse ano. Então, tudo isso, e muitas vezes essas frases são ditas, vão ali fazendo um processo de exclusão, né? A pessoa vai acreditando naquilo, então ela vai
se automaticamente se excluindo, né, na educação, até o momento que ou ela não quer mais ir para a escola, ou ela vai evadir, ou ela vai pedir para mudar de escola, enfim, tá? Dessa forma, podemos perceber o quanto é fundamental avaliar os processos de aprendizagem dos estudantes nas escolas em ciclos. Como fazer com que os estudantes aprendam aquilo que não vem conseguindo aprender? É isso aí, gente. Essa é a pergunta-chave. Não ficar pontuando somente as falhas. Ver como é que nós vamos fazer para aqueles estudantes aprenderem. Quais as estratégias que nós temos que construir? O que nós temos que mudar? E aí, um instrumento para identificar isso é sim a avaliação. E aí ele fala aqui, ó, é preciso, antes de mais nada, avaliar. Depois traçar estratégias e maneiras de intervenção junto aos estudantes que favoreçam a aprendizagem. A avaliação, ela vai nos dar ali o caminho, né? O que a gente precisa fazer. Um equívoco que parece persistir ainda entre parte dos educadores desde as primeiras experiências com ciclos básicos é promoção automática no Brasil. É o de que combater a reprovação implique não avaliar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, em não fazer prova, em não fazer teste, em não atribuir notas ou conceitos que reflitam tal processo. Então, gente, a gente tem a resposta e muitas vezes a gente não consegue ver isso. Na educação infantil, nós não avaliamos? Avaliamos os estudantes com provas? Não, avaliamos o estudante observando o seu percurso, fazendo anotações, montando portfólios, vendo a evolução dele, trabalhando materiais. Então a resposta está lá na educação infantil. Na educação infantil nós não temos reprovação, não temos provas, não temos testes, mas avaliamos. E aí quando chega no ensino fundamental, muitas pessoas acham que tem que ter a nota, tem que ter a prova para avaliar, né? Não que não possa ter, claro que pode ter, mas ela não é o fim em si, ela não é o maior objetivo. E as pessoas colocam as provas e as notas como os maiores objetivos. O maior objetivo é a aprendizagem, é o aluno aprender. Então, a gente não pode atrelar isso que o aluno só vai aprender se ele tiver um 10, se ele tiver um 9, se ele tiver um 8. Não pode ser só essa métrica. Por quê? Muitas vezes o aluno pode tirar um 6, mas ele aprendeu, ele avançou, ele conseguiu. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas medidas que são colocadas, e é isso que o texto fala. Um outro equívoco ainda parece se relacionar com essa questão. Há uma máxima de que os estudantes, ao não serem reprovados, não aprendem e saem da escola sem aprender o básico de leitura, escrita e matemática. E aqui, gente, cuidado, porque as bancas, elas sabem que o senso comum, muitas vezes eles colocam alternativas lá que são do senso comum. E aí nós, que estamos lá disputando uma vaga no concurso, não podemos responder de acordo com o senso comum. Então presta muita atenção no que ele vai colocar agora. Diz o senso comum que os estudantes estão saindo da escola sem aprender porque não são avaliados e não são reprovados. Tal equívoco nos remete a outra máxima que já faz parte da nossa cultura escolar, a de que a reprovação é garantidora de uma maior qualidade do ensino. E aqui eu já dei um exemplo, né, gente? Eu dei um exemplo, vou falar de novo. Se você tem uma escola que tem 100 alunos, 60 reprovam, isso é garantia de qualidade? Isso é garantia de qualidade? Pergunto. Leve esse exemplo para um hospital. Você tem 60 pessoas no hospital, 100 pessoas no hospital, 60 morrem. O hospital é bom? O hospital tem qualidade? Ah, professor, são exemplos diferentes. Não, são diferentes porque a gente tem uma tendência a minimizar o poder e a força da educação. Porque o que nós fazemos na sala de aula, nós podemos ali incentivar as pessoas, podemos transformar as pessoas, podemos ajudar no processo de transformação, né?
podemos incentivar, mas nós também podemos destruir elas intelectualmente, podemos acabar, colocar aspectos negativos nela, e isso é assim terrível também, né? Porque a gente pode inviabilizar ali uma vida, né? Uma proposta, um sentido daquela vida, a gente pode também prejudicar, certo? Então, a gente não pode reduzir a cultura, a gente não pode pensar que a reprovação ela garante qualidade. Poderíamos reduzir toda a riqueza do ato de educar ao momento da promoção ou retenção dos estudantes? Ele está fazendo uma pergunta. Ora, o que viabiliza uma melhor qualidade de ensino são professores bem formados e informados, e isso viabiliza uma melhor qualidade de ensino. Formação e informação. Condições de trabalho, isso também. Recursos materiais, escolas arejadas, claras e limpas, com mobiliário adequado, com espaço de estudo, de pesquisa e prazer para professores e estudantes. Sempre, é claro, fazendo o uso dessas condições com seriedade, responsabilidade, de maneira a garantir a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Olha aqui, não é a reprovação, é o que ele coloca aqui, ó. Formação de professores, informação, né, para os professores serem informados, condições de trabalho, recursos materiais, escola arejada, clara, limpa, mobiliário, enfim, uma série de recursos que fazem a escola ser uma escola de qualidade. Mas tudo isso não adianta se não tiver seriedade, se não tiver responsabilidade, né, com a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, certo? E assim a gente encerra essa parte 3, tem a parte 4 ainda, depois nós vamos fazer aí um simulado, certo? E aí espero vocês no próximo vídeo, tá? Aí no final a gente faz um simulado com questões comentadas para a gente poder aí afinar o conhecimento sobre esse texto, tá bom, gente? Um grande abraço e até uma próxima.